Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está aqui. Nós estamos felizes em te receber na casa do nosso Pai. Aqui nós somos família, nós estamos crescendo na presença do nosso Pai, do nosso Deus, amém? E como família nós estamos felizes em te receber. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Aqui é um lugar onde nós somos abençoados pela presença do nosso Deus. E nós temos aprendido muito isso. Nós vamos começar esse culto lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Eu vou ler dos versículos 24 até o 28. Mateus, capítulo 7, do 24 até o 28. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, repete comigo, ouve e pratica. É como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse texto, irmãos, mexeu muito comigo, porque o Espírito Santo me mostrou algo especial. Nós vamos começar a entender aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer nessa noite. O versículo 24 diz: Portanto, quem ouve. E aí, na origem dessa palavra, o ouvir está relacionado àquele que é capaz de aprender pela audição. Nós viemos à casa de Deus aprender pela audição, amém? Aquele que ouve, dá ouvidos ao conhecimento. E em seguida ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. A palavra de Deus associa o homem prudente a um homem inteligente e sábio. Quem estava na escola bíblica hoje pela manhã vai pegar esse mistério. A gente está falando de conhecimento, inteligência e sabedoria. O Espírito Santo tem ministrado isso à igreja do Senhor. E aqui ele está falando, aquele que ouve e a pratica é como um homem prudente. Em seguida ele fala, aquele que ouve também e não a pratica. Os dois têm conhecimento. Mas o homem insensato, e o original da palavra insensato está relacionado com aquele do qual Deus esconde os seus segredos. Semelhante a um descrente. Nós temos aqui uma palavra que diz que ambos têm conhecimento. Nós não estamos falando de pessoas que não conhecem a Deus, mas um obedece e pratica, o outro não. Então, entrando no tema do nosso culto de hoje, aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer nos falar através da palavra de Deus. Como que nós podemos vencer a religiosidade? Nós estamos preocupados com detalhezinhos, paradigmas de igreja, quando o nosso foco precisa ser o Senhor Jesus. Como que nós podemos vencer esse espírito de religiosidade? Esse texto é claro quando ele diz ouvindo e praticando. Repete comigo, ouvindo e praticando. E o segundo ponto que eu quero trazer para que o Espírito Santo já comece a ministrar o seu coração é construindo a nossa casa sobre a rocha. E diz assim, o versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Essa rocha é Cristo, irmãos. Nós precisamos construir a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, todas as áreas da nossa vida firmadas, enraizadas no solo que é a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui, mas não basta só adquirir o conhecimento. Nós precisamos adquirir o conhecimento, precisamos praticar, amém? É assim que nós vamos vencer todo o espírito de religiosidade. É assim que nós vamos viver uma vida verdadeira em Cristo. É assim que nós vamos colher os frutos do reino de Deus, porque nós vamos entrar no rio da presença. E quando nós estamos no rio da presença, não existe como você não ser abençoado. Quando o nosso foco está em Cristo, quando a nossa vida está construída na rocha, amém? Você crê nisso?
Então eu quero que nessa noite você feche os seus olhos. Nós vamos levantar um altar de adoração nesse lugar. Nós vamos começar a clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, vem sobre nós nessa hora. Enche as nossas vidas. O Senhor tem liberdade aqui. Nós estamos te bendizendo, te exaltando nesse lugar, nos nossos corações. Nós queremos te conhecer, Senhor Jesus. O Senhor é o Rei, o Senhor é o centro desse lugar. O Senhor é o único exaltado aqui. Nós estamos aqui para te agradecer. Nós estamos aqui para clamar que o Senhor nos dê o conhecimento, mas que o Senhor também abra os nossos olhos espirituais, para que a gente pratique a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Para que a gente não gaste o nosso tempo aprendendo em vão, mas que a nossa vida seja um testemunho vivo e eficaz de que o Senhor é real, de que o Senhor é um Deus vivo. Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações nessa noite. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, crendo no teu poder, na tua verdade, na tua unção, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós cremos no Cristo ressurreto e vivo nesse lugar. Em nome de Jesus, nós exaltamos o teu nome, Deus, e cremos que nós vamos sair daqui de uma maneira diferente nessa noite, vencendo e lutando por aquilo que é importante para o Senhor. Isso vai começar dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro da nossa casa, firmada na rocha, firmada no Senhor, na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, recebe isso no seu coração. Em nome de Jesus, aplauda ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz aí, dê um glória a Deus bem forte nessa noite, meu irmão. Olhe para essa pessoa e fala assim: meu irmão, o que Deus preparou para você. Olhe para essa pessoa do seu lado, fala com ela aí. Fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, meu irmão. Fala com ela: porque ninguém vai te parar e ninguém vai te deter, amém? Fala: porque o meu escudo e o seu escudo é o Senhor Jesus, amém? Se você crê nisso, dê mais um brado de vitória aí, dê um aleluia. Vamos adorar e celebrar. Uau! Ninguém vai te parar e ninguém vai te deter, meu irmão. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o quê? Vejo o futuro e tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Só os livres, vai! E vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Diga: estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu não me desvio nunca mais.
nessa noite. Aleluia, glorifica o nome dele aí no seu lugar. Aleluia, nós te adoramos nessa noite, Jesus. Sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza, ó Pai. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos sustenta, ó Pai, dia após dia. A nossa força vem de Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Talvez você entrou aqui desistido, sem esperança, meu irmão, você está no lugar certo. A presença dele é real aqui neste lugar. Diga comigo, vai. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, talvez você está assim, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu, filho, eu vou te honrar. Ele tem o melhor para você, meu irmão. Diga, vai. E Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu, filho, eu vou te honrar. Ao tempo de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Diga, vai! Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar e a sua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar. Não pare, meu irmão. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede?
Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E filho, eu vou te honrar. Talvez você entrou aqui sem esperança, sem vida, mas Ele está te dizendo: não pare. Olhe para os montes, de lá que vem o teu socorro. Vou te honrar. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte, um brado de louvor. Aleluia. Nós te exaltamos nessa noite, Jesus. Tu és o Alfa, o Ômega, o início, o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E a tua igreja te adora nessa noite, Deus. Só tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Será que você pode adorar a esse Deus? Abre a sua boca, libere palavras de adoração neste momento. Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Nós te amamos, Pai. Nós queremos mais da tua presença. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Aleluia.
És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está neste lugar. Seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite, querido. Dê liberdade a Ele. Ele está aqui, Ele está neste lugar. Vamos adorar Ele. Aleluia, Jesus. Obrigado pela Tua presença, Pai. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Diga isso, querido. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Diga bem forte. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Abre a tua boca, querido, e enquanto você o adora, aleluia, Ele está aqui neste lugar. Oh, aleluia, Jesus. Vamos, cante. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Diga, toque em mim de novo. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua. Toque em mim, Senhor. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Não conseguimos viver sem a Tua presença, Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu
Eu não me vejo sem a tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua presença, Pai. Aleluia. Esse mesmo Espírito, você vai ofertar. Quem trouxe seu dízimo, sua oferta, traga no altar do Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada vida aqui presente neste lugar, por cada pessoa que vai ofertar na tua casa, Senhor. Pai, que o Senhor venha prosperar na vida dessas pessoas, Senhor. Abençoa ricamente, Senhor, cada um, Senhor, que eu te peço em teu nome. Amém e amém. Amém, pessoal, graça e paz. Vamos à palavra. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 23. Colossenses, capítulo 2, verso 16 a 23. Tema da mensagem: como vencer as loucuras da religião. Amém? Colossenses 2, 16 a 23. Assim diz a palavra de Deus: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Oremos.
Deus, obrigado. Estamos aqui mais uma vez, diante da Tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração e as nossas demandas. Por isso, no nome de Jesus, nós queremos pedir uma bênção especial do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra. Repreenda o mal, repreenda a falta de atenção, tudo que não provém do Senhor, que saia deste lugar em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz. Nós consagramos tudo a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Estima-se que existam aproximadamente 10 mil religiões no mundo. São sistemas religiosos diversos e diferentes. Estima-se também que 85% das pessoas do mundo se identificam com um desses sistemas religiosos. Se a gente fosse dar uma lista aqui das religiões, as maiores religiões do mundo, a gente começaria pelo islamismo. Depois poderíamos ir para o cristianismo, para o hinduísmo, para o budismo, para o taoísmo, judaísmo e o sikhismo. Essas são as religiões talvez mais evidentes e maiores religiões do mundo. Fora as outras mais, né? Que a gente não conhece. Se nós fôssemos dar uma definição para a palavra religião, religião vem do latim religio, significa ligar novamente ou simplesmente religar. Na prática pode ser definido como um conjunto de rituais e códigos morais que derivam de crenças de pessoas, um sistema institucionalizado de fé, adoração e práticas. Nós temos aqui uma definição no livro de Tiago para a religião, está no capítulo 1, versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Significa santidade e filantropia. Essa é uma das definições para a religião que está aqui expresso no livro de Tiago. Na verdade, religião é, na essência, uma tentativa da humanidade de se aproximar de Deus, de alcançar Deus de alguma forma, né? Mas a Bíblia, ela retrata um Deus que se aproxima das pessoas, enquanto a religião, ela tem a ideia de se aproximar de Deus. Então é algo contrário, né? A religião, ela é diferente do que a Bíblia propõe. Quantos estão entendendo? Normalmente, a religião, ela consiste em pessoas que preferem muito mais se aproximar ou se conectar com o sistema do que se conectar com Deus pessoal. As pessoas gostam de dizer assim: ah, eu faço parte daquela igreja, ou eu sou batista, sou metodista, né, sou presbiteriano. Né? Mas as pessoas têm um pouco de dificuldade de dizer que são cristãos simplesmente. Na verdade, nós não somos nem da metodista, nem da batista, nem da presbiteriana, nem de nenhuma religião. Nós somos de Jesus, né? Então isso que a Bíblia propõe, porque quem inventou a religião foram os homens. Isso é coisa nossa, né? Vamos olhar para a religião conforme está retratado aqui nessa carta que eu li. Carta de Paulo aos Colossenses. Ela vai apresentar aqui, dentro da visão de Paulo, a religião sob 3 categorias. Primeiro, são regras sem razão. São sistemas sem substância. São crenças
sem Bíblia. Isso é religião. Se você é uma pessoa religiosa, você precisa tomar um pouco de cuidado. Vocês lembram muito bem que os maiores inimigos de Jesus foram os religiosos. E as palavras mais duras que Jesus disse, ele se dirigiu aos religiosos. Às vezes a religião, ela é maluca. Às vezes a religião é bizarra. Às vezes a religião é estranha. É louca mesmo. Porque isso é coisa de religião. Vou dar alguns exemplos para vocês assim, só para a gente começar a entender o que é religião. Há uma seita separatista do hinduísmo chamada Agoris, cujos adeptos vivem perto de cemitérios. Qual é o padrão de adoração deles? Comer carne de defunto. É isso que essa seita faz. Comer partes de cadáveres. Religião. No norte do México, há uma seita chamada penitentes, que eles se açoitam até sangrar e se crucificam com pregos nas mãos. A ideia deles é se consagrarem, se tornarem mais puros através desses atos de penitência. Religião. Terceiro exemplo, há uma seita da Indonésia chamada Danis, que tem como prática cultural a amputação dos dedos para satisfazer os seus fantasmas ancestrais. Essas e outras bizarrices a gente vê em diversas religiões. Eu não vou nem falar sobre as bizarrices das religiões do Brasil, não é? É mais assustadora. A W. Tozer lembra nos seus escritos que foi a religião que colocou Jesus na cruz. Religião. Há 2000 anos atrás, no período da grande expansão do Império Romano, essa igreja de Colosso aqui foi plantada. Essa igreja que Paulo está escrevendo para ela. Foi plantada num tempo muito difícil. Colossos ficava na Turquia, numa província romana da Ásia. Essa cidade estava situada numa rota comercial que ligava o Oriente ao Ocidente. Então muita gente passava por ali. Esses estrangeiros que entravam em Colosso traziam filosofias, traziam misticismo, crenças erradas e outras coisas mais. Então todo tipo de gente vinha para a igreja de Colosso, gente de todas as partes do mundo. Então você via ali na cidade de Colosso filosofia grega, politeísmo, adoração a vários deuses, legalismo judaico. Ou seja, essa igreja de Colosso teve muitas conversões e juntou esse monte de gente com vários pensamentos, com várias filosofias, com vários misticismos. Então a configuração da igreja de Colosso era essa. Uma igreja cheia de sincretismo religioso. Uma mistura de gente convertida ao evangelho, que cada um queria fazer do seu jeito. Uns achavam que tinha que ser assim, tinha que guardar algumas coisas, guardar dias. Outros achavam que o mundo espiritual funcionava assim e de outra maneira. Então todo mundo se ajuntou nessa igreja com diversos pensamentos, crenças e valores diferentes. E ali nasceu essa igreja toda complicada. Então a intenção de Paulo aqui nessa carta à igreja de Colosso é combater essas loucuras que foram implantadas dentro da igreja, loucuras da religião. Nós corremos um sério risco, de juntar gente de diversas culturas. Quando a igreja não tem um padrão, não segue um princípio, é de formar uma igreja cheia de pensamentos, filosofias, ideias, crenças e valores errados. Então era exatamente aqui que Paulo quer tratar da igreja de Colosso. Então nessa carta de Paulo, eu li para vocês alguns versículos. Paulo vai dar aqui 3 advertências contra essas práticas religiosas que levavam a religião ao extremo da loucura. Como é que Paulo vai identificar
o que significava, o que realmente representava uma igreja maluca, uma igreja louca, a igreja de Colosso. Tinha dentro dessa igreja a prática do legalismo. Eu vou explicar uma por uma. Primeira coisa que tinha, prática do legalismo. A segunda coisa, a prática do misticismo. A terceira coisa, a prática do ascetismo. O que é isso? Ascetismo é você achar que você não tem direito a experimentar as partes boas da vida. Que viver crendo em alguma coisa é abrir mão de todas as coisas boas. Então você imagina? Um povo legalista, místico e cheio de ascetismo, que é uma doutrina filosófica, né? Defende a abstenção dos prazeres da vida no sentido de coisas boas, né? Não está falando de imoralidade em si, mas sim de você viver bem, você ter uma vida legal. Eles acreditavam que se você viver bem, você ser feliz, você não seria uma pessoa santa. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro cuidado que Paulo vai trazer para essa igreja, através dessa carta, ele vai dizer assim: cuidado, igreja, com o legalismo. É exatamente isso que nós temos que enfrentar nos dias de hoje. Legalismo dentro das igrejas. Como é que se constrói um legalismo? Através de várias atividades externas e celebrações. A gente passa a acreditar, né, em coisas que a gente tem que deixar de fazer, que a gente não pode comer. Isso é legalismo, né? Criar várias proibições. Quantas religiões que dizem assim: você não pode comer isso, você não pode fazer isso, você tem que se vestir assim, você não pode cortar o cabelo assim, você não pode usar isso. Então a gente vê isso muito nas religiões. A igreja de Colosso era assim, era uma igreja legalista, porque ela achava que teria que funcionar a partir das obras, daquilo que as pessoas faziam. Se você guardar o dia como sagrado, você vai ser salvo. Se você não comer isso, você vai ser salvo. É isso que a gente vê. Igrejas cheias de proibições, tem uma lista de proibições. E Paulo chama essas igrejas que possuem listas de proibições como igrejas legalistas. Colossenses 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Vamos entender a Bíblia, se queremos realmente ser pessoas espirituais. Não importa o que você aprendeu na sua religião, eu te convido a você experimentar a Bíblia e ter responsabilidade, maturidade, ser uma pessoa realmente justa para aceitar as verdades que estão diante de você. Não adianta você dizer assim: não, eu sou uma pessoa que eu nasci assim, não importa o que está escrito, então você não serve para ser cristão, porque Deus se expressa através da sua palavra, não através de religião, não através de dogmas religiosos. Como estão entendendo? Segundo Paulo, os legalistas estão presos em abstenções, em dietas, em dias sagrados. Eu repito Colossenses 2, versículo 16. Ninguém vos julgue pelo comer. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ou pelo beber. Não estou falando de bebida alcoólica. Não pega isso aqui como um gancho não, tá? Porque eu te dou mais uns 20 textos para dizer para você que bebida alcoólica não cabe no reino de Deus. Ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Primeiro conselho para você vencer as loucuras da religião é você fazer o que Paulo disse em Romanos 13, versículo 5. Escuta. Ele disse: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então eu posso dizer assim: o domingo é sagrado para mim. Mas o sábado é sagrado para mim, eu quero guardar o sábado. Você pode guardar o dia que você quiser, mas você não pode fazer disso um fundamento espiritual para a vida das pessoas.
Olha o que Paulo está dizendo, vou ler novamente, Romanos capítulo 13, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Ele está dizendo o seguinte: você pode guardar o dia que você quiser, mas a outra pessoa pode considerar todos os dias iguais. Todos os dias são sagrados. Então, primeiro conselho para você vencer as loucuras da religião: considere todos os dias como iguais. Todos os dias são sagrados. Todos os dias pertencem ao Senhor. Nós devemos nos submeter a Deus todos os dias. Essa é uma opção que você tem. Eu prefiro crer que todos os dias pertencem a Deus. Eu prefiro crer que todos os dias são sagrados, que todos os dias devem ser colocados diante de Deus. É assim que a gente vence a religião. Segundo conselho para você vencer as loucuras da religião é você não abraçar essa sombra do legalismo. Como disse Paulo, são sombras das coisas futuras. Essa proibição, esses impedimentos, essas coisas que não pode, que a religião coloca dentro das igrejas. Não estou falando de pecado, estou falando de coisas que não tem nada a ver, que as igrejas proíbem. Então você abraça essas sombras, porque o que é sombra? O que você prefere, abraçar a sua esposa ou a sombra dela? O que você prefere, abraçar o seu filho ou a sombra dele? Eu prefiro abraçar a substância. Cristo é a substância. O Antigo Testamento, ok? Essas proibições do Antigo Testamento são sombras. Eu prefiro abraçar o Cristo. Esse é o segundo conselho para você vencer a religião e as loucuras dela. É você decidir abraçar a Cristo. Ficar com a substância, que é muito mais seguro do que ficar abraçando sombras. Coisas que já foram cumpridas com a vinda de Jesus Cristo. E que muita gente está trazendo de volta por falta de entendimento espiritual. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que se contentar com Cristo. Ele é sagrado. Mas por que esse legalismo de proibições é tão perigoso? Paulo vai dizer aqui no versículo 16, parte A, ele disse: ninguém vos julgue. Ele está dizendo o seguinte: porque qualquer pessoa pode ser legalista. É fácil. Qualquer pessoa pode se encaixar num sistema legalista de realizar coisas que não tem nada a ver com a salvação. Qualquer pessoa pode ficar demarcando coisas, dizer não pode, mas dentro do coração não muda nada. Você conhece um monte de gente assim, que só sabe entregar listas de proibições para o povo, mas dentro do coração continua podre. Por isso que Paulo disse: ninguém, porque muitos podem ser legalistas, mas não carregam no coração a realidade da salvação. Foi isso que o jovem rico disse, né, para Jesus: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer? Isso é coisa de religião. A gente acha que sempre tem que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Gente, salvação foi conquistada por Cristo na cruz. Ele já fez por nós. Se você crê em Jesus, você é salvo. Não tem nada que eu possa fazer para comprar isso, porque o preço foi pagado por Cristo. Mas a religião diz para a gente que a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente trabalha com padrões externos. Se você der o dinheiro, você vai ser salvo. Se você der isso, Deus vai te abençoar. Se você não comer isso, você vai ser mais santo. Se você fizer isso, você vai ser melhor. Não é isso? A gente sempre está procurando alguma coisa para fazer. Aí você vê gente que não tem compromisso nenhum com Deus, que chega nas igrejas e fala: pastor, o que eu posso fazer aí para ajudar a igreja? Isso é religião. Aí o pastor não está preocupado com a vida espiritual do camarada, mas quer simplesmente que ele doe algum instrumento para a igreja, porque ele entende que esse dar é uma forma de se redimir dos seus pecados. Por isso que essa classe abastadora dá um monte de coisa para as igrejas, não com a intenção de ajudar o reino, mas ser redimido dos seus pecados. E tem pastor que acha que consegue fazer isso, deixar o cara zerado
nos pecados dele, simplesmente porque ele doou uma bateria para a igreja. Então, o terceiro conselho, para você vencer a loucura da religião, você tem que trabalhar para poder cumprir os padrões internos. E os padrões externos se cumprirão automaticamente. Você consegue entender o que eu estou falando? Se você conseguir mudar o seu coração, você muda o seu mundo. Se você conseguir mudar os padrões errados que você carrega dentro de você, vai ser muito fácil você fazer as coisas certas. Vai ser muito fácil você ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom cristão, um bom empresário. Você tem que mudar por dentro para que Deus possa te mudar por fora. Você quer vencer a religião? Faça isso. Não é receber um convite para que você faça coisas, mas um convite para ser transformado por dentro. É isso que Paulo está dizendo. Não é o que fazer, mas como ser transformado de dentro para fora. A religião não ensina isso para a gente. A religião não se preocupa com o nosso interior, com o nosso coração, como é que a gente está por dentro. É por isso que a gente se maqueia. E por dentro nós estamos podres. Como um sepulcro, né? Que você coloca mármore, fica bonito, mas lá dentro está podre. Muitas pessoas são assim. Paulo disse, toma cuidado com o legalismo. Porque essas proibições sem fundamento bíblico é legalismo, é coisa de homem. Eles inventam essas coisas, eles criam as proibições, porque é assim que eles querem que seja feito. Estão proibindo coisas que Deus não proibiu. Tudo que Deus fez de bom é para nós. Mas temos que saber usar com entendimento, com cuidado. Ah, pastor, então o prazer é para nós? É, mas dentro do casamento. Pode ficar bem à vontade nisso aí. Casado você pode. Nós é um direito nosso. Deus fez as coisas para a gente. Por que não? Por que não viver? Por que não comer? Por que não viver o que a gente precisa viver? Ah, porque a religião falou. Mas Cristo não falou isso. Você tem medo, porque a sua avó falou para você que tem que ser assim. Porque o seu pai disse que tem que ser assim. Né? Porque a sua família disse que tem que ser assim. Mas Deus não disse nada. Primeiro, cuidado. Cuidado com o legalismo. Segundo cuidado que Paulo vai apresentar aqui para essa igreja de Colossos, para acabar com essa loucura dentro da igreja, ele diz, cuidado com o misticismo. Cuidado com o misticismo. A palavra misticismo, na essência, não é ruim, porque esse misticismo é uma crença de que existe um mundo que está além do mundo natural. Acreditar no mundo místico é acreditar no mundo espiritual. Até então está tudo bem. Mas o problema é que as pessoas mergulham nisso de uma maneira tão fundo que vão até o fundo do poço. E permanecem lá no fundo do poço. Porque elas querem muita coisa além daquilo que Deus quer dar. Em relação às questões espirituais. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine. Presta atenção nessa palavra, sobre misticismo. Ninguém vos domine, a palavra que aparece aqui é dominação. A seu bel prazer, prazer próprio de quem está te dominando. Com pretexto de humildade de quem está te dominando. E cultos a anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, ou seja, mentira. Estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Então nós estamos vendo aqui que as pessoas começam a inventar coisas. E é a partir daí que as coisas ficam perigosas. Paulo está falando isso para a igreja de Colosso. Ninguém manipule vocês. Ninguém vos domine. Porque o misticismo exagerado é uma arte de dominação de pessoas. Igreja, cuidado.
Porque você só vai ser dominado se você deixar. Não venha me dizer que aquele pastor é dominador. Você foi dominado porque você deixou. Não se deixe dominar. O misticismo se baseia em compreensões internas. Pessoas independentes em sentimentos. Ela diz, eu senti. O misticismo tem a ver com sensação, intuição, percepção, que são coisas subjetivas. Mudam a qualquer momento. Não é verdade? Então, às vezes, o místico, ele acha que é muito mais importante sentir algo bom no momento do louvor do que no momento do estudo bíblico. Você percebe que as músicas começam a mexer com as pessoas? Elas acham que vão entrar no transcendental só nesses momentos. E não acredito que Deus pode estar presente no momento de discipulado, num culto no lar, numa escola bíblica, porque são místicas. Isso é misticismo. Estão entendendo? Para o místico, o mais importante não é o que você sabe, mas sim o que você sente. Eu senti, pastor. Senti de Deus. Mas isso não está na Bíblia, meu irmão. Mas eu senti que Deus veio assim, sabe? Mas não está na Bíblia o que você está falando aí. Então cuidado com esse negócio de sentir. Cuidado com esse negócio de sentir. Eu acho, percebo. Você já pensou se a gente for dirigir uma igreja com base em sentimentos? Nós vamos parar onde? Que dependendo da situação que você está passando, você vai sentir várias coisas. Quais são as bases do misticismo? Onde ele se apoia? Paulo falou aqui. Ele disse, ninguém vos domine, através da dominação. Um povo místico é facilmente dominado. Aí o cara arranca tudo que você tem, inclusive o seu couro. Você é uma boa ovelha, uma ovelha gorda. Arranca a sua lã. Bel prazer, prazer próprio. Às vezes as pessoas gostam de se aprofundar em coisas além do limite, porque tem prazer nisso, gosta disso. Pretexto de humildade, Paulo falou, falsa humildade. Já viu aquele religioso que fala assim, amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Eu acho que todo mundo tem que ser florzinho de Jesus. Mas eu acho que tem uns que eles não cuidam nem da família, falam mal dos outros, não paga ninguém, enrolado, canta a mulher do vizinho, certo? Xinga o nome do cão, dá toma em todo mundo, dá cheque sem fundo, chega na igreja, bota uma Bíblia debaixo do braço. Pai do Senhor, querido. Hã? Né? Tem uns que chegam perto de mim assim, eu falo, irmão, que bom que você veio. A paz do Senhor, pastor. Está me ensinando. A paz do Senhor, pastor, vamos orar, né, pastor? Coisa linda, né? É coisa de religioso. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que fazer o certo, mas é um tanto de gente que está todo podre, não faz nem o dever de casa e tem pose de ser espiritual demais. Meu negócio é orar. Meu negócio é só... Eu sou assim. Tudo no campo espiritual. Não gosto de trabalhar, porque eu nasci para servir a Jesus. Certo? Fui chamado. Eu conheci um pastor que falou assim comigo uma vez. Ele não conseguia emprego em lugar nenhum, porque ele era ruim demais. Preguiçoso, não gostava de trabalhar, faltava serviço, enrolado, mal profissional. Aí não deu certo em lugar nenhum, ele falou assim, não, porque eu tenho um chamado. O cara que não cuida da empresa vai cuidar da igreja? O cara que não cuida da família vai cuidar da igreja? Vamos pensar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí um bando de desocupado que descobre que igreja é um bom negócio. E começa a pegar um povo que gosta do misticismo. Aí o cara começa, não, eu estou sentindo aqui. Estou sentindo o quê, rapaz? As coisas não são assim. Nós vivemos no mundo real. Nós temos que trabalhar. A gente tem que ralar. Tá certo? Saia do mundo de Nárnia. Você só fica viajando. Não, porque eu sou muito espiritual. Eu oro em línguas. Até o diabo ora em línguas.
Não porque eu prego bem, o diabo também prega bem, não arrancou um terço dos anjos do céu. O maior pregador que tem é o diabo. Nós precisamos ser pessoas espirituais. E somos testados no nosso dia a dia, a maneira como nós lidamos com os nossos irmãos. Pretexto de humildade. Envolvimento em coisas que não viu. Paulo disse aqui no texto, mentira, não viu. Viu nada. Ah, Deus, eu estou vendo, não viu. Às vezes não viu nada. Tem gente que vê, eu não estou dizendo que não vê. Mas tem um monte de gente que não viu nada, está dizendo que viu. É o que você mais vê dentro de igreja. Aí o cara, eu estou vendo um anjo aqui, eu estou aqui, por que você está desanimado da obra, então você não quer fazer nada? Porque os homens de Deus, as mulheres de Deus, quando estavam diante de algo sobrenatural, eles caíam de cara no chão. Não tem como descer um anjo aqui na igreja e você ficar do jeito que você está. Tem gente que fala que, eu vi isso, eu vi, tudo bem, as pessoas veem mesmo, mas não tem como você estar diante de algo extremamente sagrado sem ter uma mudança de vida. Você não viu foi nada, você mentiu. Porque quando Saulo de Tarso ficou diante do resplendor luminoso, não viu nem Jesus, só o resplendor dele caiu por terra, ficou cego. Não é assim? Paulo falou sobre pessoas que estão debalde inchaço, que significa arrogância e pretensão. Essas são as bases de manipulação do misticismo. Culto a anjos. Você não tem que cultuar anjos, tem que cultuar a Deus. Isso era muito comum para os agnósticos. Crença na existência de outros objetos de culto além de Deus. Isso é misticismo. Paulo confrontou isso aqui. Paulo disse no verso 19. O que ele vai dizer no verso 19? Deixa eu ler para você, depois te explico. Quando a gente gosta de adorar coisas e não adora a Deus. Quando nós gostamos de cultuar coisas, o nosso culto tem que ser para Deus. A nossa adoração tem que ser para Deus. A gente não adora mais nada. A gente não adora pessoas, a gente não adora objetos, a gente não adora nada. A gente não adora a igreja, a gente adora a Jesus Cristo. Agora Paulo vai dizer uma coisa extremamente séria aqui, hein? Colossenses 2,19. Quando você faz essas coisas, você presta adoração a anjos, ele está dizendo, e não ligado à cabeça. Porque a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. Ele está dizendo, quando você começa a adorar qualquer coisa, coisas que não seja Deus, é como se você estivesse desligando, tirando a cabeça do corpo, que é provido e organizado por juntas e ligaduras, que vai crescendo em aumento de Deus. O que Paulo está dizendo? Que o nosso crescimento só se dá na nossa união direta com Deus. Não pode ter intermediário. Quando você busca intermediários para se chegar a Deus, o que Paulo está dizendo é que você está decapitando a sua vida espiritual. Ok? Você que gosta de adorar coisas, objetos, aguinha sagrada, florzinha ungida, pedrinha consagrada, areinha de Jordão, a areinha não, a aguinha do Jordão e a areinha lá do deserto do Sinai, que gosta de colecionar arquinhas da aliança, menorazinhas, você que acredita que chofar traz o Espírito Santo, você que acredita nesse misticismo todo que as igrejas estão recebendo hoje, isso funciona como uma decapitação da vida espiritual. Esse Paulo está dizendo, você fica não ligado à cabeça, ao corpo de Cristo. A cabeça saiu do lugar. Tem muita gente sem cabeça, não tem? Paulo está dizendo isso. Então é o momento de nós jogarmos os ídolos no chão. Nós temos que jogar os ídolos pastores, os ídolos objetos, as coisas,
as coisas que a gente acha que é coisa que é Deus. Não é Deus. Deus é um. Só existe um, Cristo. A igreja não tem poder. O poder está em Jesus. Nada tem poder. Pastor, pega a sua gravata e joga na gente para ver se a gente cai. Pior que a gente vê um monte de gente caindo. Mas qual é o mundo espiritual que está movendo essa pessoa? É o mundo de Deus? Porque quando você tem um movimento na igreja com base na idolatria, você está acessando o mundo de Deus ou o mundo das trevas? Eu vou jogar meu paletó, hein? Não vai ficar ninguém em pé. Que esse paletó é sagrado. Eu já fui à igreja que a pessoa pegava a minha mão assim, botava na testa dela assim, ó. Pastor, não, toma na minha cabeça aqui, ó. Encostar no senhor, aqui. Há muitos anos atrás, eu tinha um óleo na minha estante, uma pessoa foi lá e roubou o óleo. Eu vi. Levou para casa. Roubou o óleo. Falei, vai fazer o que com óleo? Não, roubou porque vai fazer alguma coisa com óleo. Não, para que óleo serve se não está na mão de um homem de Deus ou na mão de uma mulher de Deus? Não serve para nada, só óleo. É igual a Santa Ceia. O que serve Santa Ceia se não for para os crentes? É suco de uva e pão. Para quem não entende o poder da aliança, isso é pão e suco de uva. Mas para quem entende o que é uma aliança espiritual, isso é corpo de Cristo. A gente tem que tomar cuidado, gente. A gente tem que amadurecer um pouco mais a partir de hoje. Essa talvez seja uma das etapas mais importantes dessa igreja para crescer. Vencer o misticismo e confiar só na manifestação de Deus. Quantas mentiras que você já ouviu, né? Agora você está com raiva da igreja. A pessoa fala, não quero saber de igreja. Por que você não quer saber de igreja? Não, porque eu fui enganado pelo pastor. Eu fui enganado por aquela igreja, porque falaram que viram e não viram. Falaram que Deus ia dar e Deus não deu. É um monte de coisas que vão falando, você vai acreditando, daqui a pouco você está com raiva de igreja. Tem um monte de gente que está desviada aí, porque está decepcionado com a igreja. Você não deveria ter ensinado a se apegar à igreja, tem que se apegar em Cristo. Você tem que se apegar em pastor. Pastor passa. Pastor é homem. Você tem que ser discípulo de Jesus, porque quando os homens passam, você permanece de pé. Não importa se a igreja que você serviu falhou com você, Cristo não falhou com você. Tá? Não fica colocando na conta, inventando moda. Não, por causa do pastor, não confio em nenhum pastor. Ah, por causa daquele irmão. Irmão, pensa em Cristo. Se você quer se levantar, confia só em Jesus. E perdoe as pessoas. Senão você vai ficar se escondendo atrás dessa desculpa pelo resto da vida. Paulo está dizendo isso. O nosso crescimento só se dá na nossa união direta com Deus, através de Jesus Cristo. Quarto conselho: para você vencer a loucura da religião, estabeleça a conexão direta com Deus. Não precisa de intermediário. Ok? Vá direto ao Senhor. Eu não estou dizendo que você não tem que servir uma igreja, que você não tem que ser submisso a uma autoridade espiritual. Mas vá direto a Deus. Fale com Ele. A religião vai dizer para você, você tem que passar por aqui. Se você não fizer isso, você não vai falar com Deus. Se você não guardar aquele dia, se você comer isso aí, se você vestir isso aí, você não vai falar com Deus. Se você não der o dinheiro, você não vai falar com Deus. Né? Mas eu queria te dizer, isso é loucura da religião. Porque Deus abriu uma porta para nós, de acesso ao Santíssimo. Nós temos acesso a Deus diretamente, dentro do seu quarto, dentro do seu carro. Você vai falar diretamente com o Senhor. Quebre todos os ídolos. Que sejam homens, que sejam coisas, sejam pessoas. Creia só em Deus. Um escritor irlandês, cristão, católico, muito inteligente, chamado Dragit Longneck, nome de cerveja, esquece isso, tá? Disse em um dos seus livros: primeiro nós ignoramos o mal, ele disse.
depois nós permitimos o mal, depois nós legalizamos o mal, depois nós promovemos o mal, depois nós celebramos o mal, e depois nós perseguimos as pessoas que chamam o mal de mal. Vou repetir. Primeiro nós ignoramos o mal, depois nós permitimos o mal, depois legalizamos o mal, depois promovemos o mal, depois celebramos o mal, depois descemos o pau nas pessoas que dizem que o mal é mal. Não é assim? É uma realidade, né? A gente acaba abrindo concessões para o mal e depois acha que o mal não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, rapaz. Não é, pode fazer o que você quiser. Não, não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando dos nossos direitos como cristãos. Mas tem coisa que não pode mesmo. E tem coisa que é má. E não dá para a gente deixar tudo frouxo e dizer que é tudo beleza. O mal sempre será mal. Amém? A terceira coisa que Paulo orientou essa igreja de Colosso é o cuidado com o ascetismo, que é a abstenção dos prazeres da vida. Colossenses capítulo 2, versículos 20 e 21, ele diz: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vocês se deixam sobrecarregar dessas ordenanças, como se vocês vivessem no mundo? Não toques, não prove, não manuseie. Por que vocês aceitam essas proibições que a Bíblia não proíbe? Está falando sobre a abstenção das coisas boas da vida. Então, o ascetismo é uma abstenção rigorosa para se parecer espiritual. Não tem aquele cara que diz: eu não visto isso. Eu não uso isso. Eu não como isso. Eu não faço isso. Eu não vou na praia. Eu não sento com você. Por quê? Não, porque se eu sentar com você, eu sou, né? Você é de outra igreja, eu não posso. Né? Então, enquanto o legalismo é sobre coisas que você faz, o misticismo é sobre coisas que você sente, e o ascetismo é sobre coisas que você não faz. Coisas que você deveria fazer e você abre mão porque você acredita que você vai ser uma pessoa mais espiritual por causa disso. Tem um monte de gente que acredita que abrindo mão da vida, abrindo mão das coisas boas, deixar de viver, ser pobrezinho, né, coitadinho, vai se tornar mais espiritual. É isso que o ascetismo defende. Num longo período da história da igreja, acreditava-se que para você ser uma pessoa boa, um cristão bom, você tinha que abrir mão de tudo que era bom, tudo que era bonito e tudo que era confortável. Era uma forma de se dizer espiritual. Em outras palavras, se você quer seguir Jesus, você tem que sentir dor. Não é assim? Tem que doer na sua vida. Isso é coisa da religião. Os primeiros cristãos, já logo na era pós-apostólica, alguns padres, eles se autoflagelavam. Sabe o que eles faziam quando eles tinham alguns pensamentos impuros? Eles se jogavam nos espinhos e se cortavam todos, porque eles achavam que assim eles seriam perdoados. Eles se machucavam, se chicoteavam, deixavam de comer coisas, viviam isolados, acreditavam que isso os tornava pessoas melhores. Eles acreditavam nessas coisas, e tem crente que acredita nisso hoje. Você não pode ter carro, hein? Se você tiver carro, porque você não é de Jesus. Você tem que ter uma vida simples. Você não senta no restaurante para comer, não, porque senão você não é crente. Não usa roupa de marca, não, hein? Vaidade, hein? Por quê? Está comprando com o seu dinheiro? Ou não? Está trabalhando honestamente, você vai ter o que você quiser, cara. Vai viver o que você quiser. Você quer ir para a praia, você vai. Você quer ter casa na praia, você vai ter. Se você quiser fazer o que você quiser, você vai fazer. Você sabe por quê? Honestamente, isso é legítimo. Cuidado, porque essa igreja de Colosso condenava uma vida feliz.
Vamos analisar o texto novamente. Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23, eu estou no final. Paulo diz: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças? Como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso. Você vai deixar de fazer certas coisas, você vai deixar de comer certas coisas, você vai deixar de viver uma vida legal. Gente, esse negócio tudo vai perecer, é o que Paulo está dizendo. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, não adianta você abrir mão da sua vida, deixar de ser uma pessoa feliz, achando que você vai ser uma pessoa mais espiritual. Não estou falando sobre isso. Não adianta você se abster de coisas que Deus deixou você usar e fazer. Paulo está dizendo que são preceitos e doutrinas de homens. Olha o versículo 22. O que ele vai dizer agora sobre isso, né? Sobre essas proibições, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária e humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Em outras traduções, Paulo vai dizer: isso não serve para controlar a natureza. Abrir mão daquilo que é bom não serve para te tornar uma pessoa mais espiritual. Não serve. Se eu tenho uma lista de proibições na igreja, isso conduz o povo ao pecado. É isso que Paulo está dizendo. Isso só, quanto mais você proíbe o seu filho, mais desejo ele terá de fazer coisa errada. Quanto mais você tranca, mais desejo ele terá de fazer coisa errada, porque quando você não pode fazer, você se sente motivado a saber por que eu não posso fazer. As igrejas mais rigorosas são as que mais acontecem escândalos nos bastidores. Creia no que eu estou falando. Porque tem um sistema de proibições que não serve para controlar a natureza humana, mas só serve para te motivar a pecar cada vez mais. Muitos de vocês têm experiência com aquilo que eu estou falando. Paulo diz: esses não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Você vai ficar pior. Quinto conselho para você vencer a loucura da religião: não permita que lance sobre você um conjunto de regras e regulamentos além do que está escrito na Bíblia. Ok? Não aceite, senão você não vai vencer a religião nunca. Paulo disse que as pessoas que decidem viver dessa forma, abrindo mão das coisas que Deus não proibiu, com o intuito de alcançar maior reputação espiritual, ficarão mais vulneráveis em relação à natureza pecaminosa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quanto mais existem regras proibitivas, mais nós ficamos vulneráveis ao pecado. Eu vou provar no texto, tem mais texto aqui. Por quê, pastor? Porque restrições externas não produzem justiça interna. Ok? Não produz. O ascetismo produz orgulho, falsa humildade e gratifica a nossa carne. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15. Paulo vai dar um show agora, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, vírgula, pois não está debaixo da lei. Você não está debaixo das regras. Eu não estou falando sobre princípio espiritual não, tá? Eu estou falando sobre proibições detectadas na igreja de Colosso. Várias proibições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode fazer isso, não pode trabalhar nesse dia. Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Ou seja, se eu não estou debaixo dessa lei, dessas regras absolutas que já foram cumpridas, o pecado não tem domínio sobre mim. Mas se eu estiver debaixo da graça, eu estou protegido. Você vai ter que escolher: ou você está debaixo da graça conquistada por Cristo, ou você se coloca debaixo da lei. Versículo 15: pois que,
pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Então, se você quiser se colocar debaixo das regras e das leis, de proibições, você vai ser induzido ao pecado. Se você se colocar debaixo da graça divina, entender o amor de Cristo, você vai vencer sua natureza. Você acha que você consegue controlar um marido vigiando ele? Vocês mulheres, vocês acreditam nisso? Quanto mais você duvida dele, quanto mais você diz que ele está errado, que ele está fazendo coisa errada, você desconfia, você manda vigiar, ele é induzido a fazer coisa errada. Ele vai dizer assim: já que você não confia em mim, eu vou fazer então. Mesma coisa acontece com as mulheres. Quanto mais você desconfia, quanto mais você vigia, mais você induz elas ao erro. Agora, se você mostrar o amor que você tem por ela, ou por ele, quando ele estiver diante do erro, ele vai falar assim: eu tenho alguém que me ama em casa, eu não vou fazer por isso, ok? Então Deus nos conquistou através do seu amor, não através da sua lei. A lei foi cumprida por Cristo, porque ninguém conseguia cumprir, ok? Então eu só consigo vencer a minha natureza pecaminosa quando eu tenho encontro com o amor de Deus, com a graça de Deus. Porque a religião só ensina a gente a não fazer as coisas. Você não pode fazer, você não pode fazer, não pode isso, aqui a gente não aceita, aqui não pode isso. Isso aí só induz o povo ao pecado. Mas quando você tem um povo que é conduzido a conhecer o amor de Deus e a sua graça maravilhosa, você vai ser conduzido ao arrependimento. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia. O Pedro, ele negou Jesus. Quando Jesus ressuscitou, foi se encontrar com Pedro na praia, ele e os discípulos. Pedro estava cheio de culpa, né? Mas mesmo diante da culpa, Jesus fez com que Pedro e os outros discípulos pescassem bastante peixe. Esses peixes eram o símbolo do favor sendo derramado sobre pecadores. Quando Pedro viu esse monte de peixe, ele viu a grandeza do amor de Deus, mesmo sabendo que ele tinha negado a Jesus, e mesmo assim Jesus deu muitos peixes, era a prova do amor de Jesus por eles. Ele disse assim: afasta de mim que eu sou pecador. Então, quando nós estamos diante da graça, nós somos conduzidos ao arrependimento. Quando nós estamos diante das proibições, nós somos conduzidos ao pecado. Entende, igreja? A única coisa que vai salvar a igreja é conhecer o amor de Jesus, porque por causa do amor dele, nós vamos nos arrepender e vamos dizer: eu tenho um Deus que me ama, eu não vou pecar, eu não quero fazer coisa errada, porque Jesus morreu por mim, ele me amou sendo eu ainda pecador. Eu não preciso ter medo de Deus. Deus não vai acabar comigo, Deus não vai me lançar no inferno, ele me ama. Isso vai nos conduzir ao arrependimento e nós vamos deixar o pecado. Então, a partir de hoje, nós estamos no último estágio de destruição da religião, do espírito da religiosidade, porque nós somos conduzidos pela graça de Deus. O Espírito vai nos convencer do que é certo. Você quer saber o que é certo? Vá à presença dele. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu não consigo largar o cigarro. Outros chegam aqui e dizem assim: ah, pastor, eu bebo. Ah, mas eu... como é que... Tá, irmão, bebe, fica aí sentado, bebe. Pode continuar bebendo. Se tiver que fumar, fuma lá fora, não fuma aqui dentro. O cara acha estranho. Mas quando ele senta nesse lugar e tem um encontro com a presença de Deus, o Espírito o convence daquilo que ele tem que deixar. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que aconteceu? Ele se arrependeu e fez restituição. Então, quando Cristo entra na nossa vida, nós nos arrependemos, que é o Espírito Santo que nos convence, gente. Não é sistema religioso, não há imposição e proibições que convencem. É o Espírito de Deus. Venha como está, reconheça e conheça o amor de Jesus por você. Ele te ama muito, apesar de você ser um pecador. Isso vai mudar o seu coração. Você vai ser impactado por esse amor.
e você vai deixar tudo para trás. Quando eu me converti, eu falei, eu vou para a igreja, sim, vou, mas eu não vou parar de beber cerveja. Aí eu entrei para a igreja, o pastor falou comigo assim, você não vai deixar não? Eu falei, não. Deu uma semana, eu larguei. Eu senti uma presença tão forte de Deus, eu não quero saber disso mais não. Então o Espírito nos convence o que a gente tem que deixar. Eu não preciso te apresentar uma lista daquilo que você precisa deixar, Deus sabe. Mas quando você for cheio do Espírito, você vai fazer as coisas certas. Você vai dizer, essas pessoas não podem andar mais comigo, eu não posso ir mais nesses lugares, eu não posso beber isso. Você vai perceber, o cigarro vai sair da sua vida, o álcool vai sair da sua vida, a prostituição vai sair da sua vida, porque o Espírito vai te convencer disso. Quando Deus entra, o diabo sai. Quando Deus entra, o mal sai da nossa vida. O nosso problema é o vazio de Deus, gente. É o vazio de Deus. E não existe esse negócio que Deus ama. Deus ama. Deus é amor. Está com as mãos estendidas para que você se arrependa do seu pecado. O Espírito Santo vai te ajudar a vencer a sua luta, vai te ajudar a vencer o seu vício. Ele vai te ajudar. Daqui a um tempo você não quer saber mais disso. Vai ser fácil você dizer não para a prostituição, para a pornografia. Busque a Deus, deixa Deus entrar em você, abra o seu coração, porque quando Deus entra, o mal sai. Não aceite religião mais na sua vida. É um dos espíritos que tem que ser tirado de dentro das igrejas, é o espírito de religião, o espírito de Jezabel, que é controle e manipulação. Foi o espírito que Deus mais e sempre abominou. É o espírito da religião. Jesus rejeitou os religiosos, chamou eles de hipócritas, bando de víboras. A religião colocou Jesus na cruz. Eles diziam, crucifica, crucifica, crucifica. Eles crucificaram Jesus. Não foram os romanos, foi a religião judaica. A religião é assim, ela mata para defender as suas vontades. Nós não somos religiosos, nós somos um povo liberto. Quantos entendem o que eu disse? Fica de pé aí onde você está. Você que foi escravo da religião, quero te convidar para estar aqui, porque hoje você está liberto. Você que tem hoje feridas abertas em você por causa da religião que fez com você. Se você foi ferido por um sistema religioso e você esfriou na fé, você desistiu de tudo por decepção da religião, vem até o altar, eu quero orar por você, porque hoje é uma noite de restauração para a sua vida. Alguém te decepcionou, algum irmão, algum sistema, alguma igreja, eu quero que você venha até o altar. Você está ferido, você desistiu do seu ministério, você desanimou de tudo, porque você se sentiu usado, manipulado, você deixou de acreditar. Um dia você serviu, um dia você amou, e hoje você se encontra num estado tão triste de decepção. Você que foi vítima da religião, eu quero que você saia do seu lugar. Você que está enfrentando vício também e acredita que Jesus pode te curar através do Espírito Santo, eu quero que você saia do seu lugar. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem até o altar. Você precisa de restauração para a sua vida. Você que um dia sentiu o fogo de poder de Deus, mas hoje não sente mais. Você que se sente quebrado, desanimado, desmotivado, mas um dia você serviu no altar, mas tudo passou da sua vida. Vem até o altar, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, pelo teu ministério, pela tua família. Eu sei que foi vítima da religião, mas quer ter um encontro com a graça de Deus. Enquanto nós adoramos, você vem
até o altar. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Venha me envolver, me constranger com seu amor. Sim, sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Venha me envolver, Deixa Deus te curar. me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas cair. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Só a igreja declarando: quero te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Quero te ver, Jesus. Aleluias. Essa é uma noite de cura, de restauração da nossa vida. Se abrirmos o nosso coração e dermos lugar para o Senhor entrar, Ele vai fazer morada no nosso coração. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o teu coração, se você abrir o seu coração, Deus sabe que teu coração está ferido e que hoje você viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida. Mas se Deus entrar aí, essa ferida não vai existir mais. Se desprenda dos medos, do preconceito, das reservas. Se desarme diante do Espírito de Deus e deixe Ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que estou a bater na porta do seu coração. Não endureças o teu coração. Remova as reservas, os medos, as dúvidas. E saiba que o Espírito Santo é o agente de construção que você precisa.
Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te ensinar o que você deve fazer. Ele é o teu mentor, o seu melhor amigo, que te compreende completamente. Ele é o único que não te abandona. Ele te trouxe aqui nesta noite. O Espírito Santo. Abra a porta do seu coração e deixa ele entrar. Coloca a mão no seu coração, numa atitude profética, e diga silenciosamente para ele: entra, Senhor. Entra, Senhor. Eu abro a porta do meu coração e permito que o teu Espírito Santo entre em mim. Faça de mim a tua morada. Cure as feridas, as enfermidades, os medos, as dores que recebi na minha jornada. O bálsamo de Deus está sendo derramado no seu coração. Ele está azeitando as feridas que estavam abertas, e elas estão sendo fechadas agora, no nome de Jesus. O azeite está sendo derramado, o bálsamo de Gileade, sobre a ferida que fizeram em você, a dor que provocaram em você, que o diabo sempre explorou. Mas o Espírito de Deus está hoje derramando o bálsamo no seu coração, te curando, te libertando, te fazendo não mais um objeto de exploração de Satanás. Todo o direito de Satanás acabou, saiu, porque Deus te trouxe aqui para ser curado dos machucados que você sempre carregou na sua vida, que sempre foi alvo de exploração maligna. O Espírito de Deus está entrando no seu coração. Entra, Senhor, me cura, me transforma, me ensina, me mostra o caminho, me liberta, Senhor, de todas as amarras. Onde há o Espírito, há liberdade. O seu corpo físico está sendo curado também de toda e qualquer enfermidade. A sua mente está sendo curada da depressão, porque o Espírito está aí. Está descendo sobre você uma unção de sabedoria. Você saberá exatamente o que fazer, porque o Espírito do Senhor está em vós. O Espírito do Senhor está em cada um de nós. Nós abrimos o nosso coração para recebê-lo. Onde há o Espírito, há liberdade. Somos livres, somos amados por Deus. Nascemos para frutificar, nascemos para sermos livres. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Nesse momento as amarras caem, o medo cai, a angústia cai, tudo de ruim na sua vida cai agora. E o Espírito do Senhor está liberando a tua vida para algo novo, para algo grande. Receba esta unção poderosa. Receba essa unção poderosa. Que as suas mãos sejam esse canal de ativação desta unção na tua vida. A tua mão agora é um canal de ativação desta unção. Receba a cura, receba a unção, receba a restauração, receba a libertação, no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome
quebrando, ouço cadeias, ouço cadeias, diga vai, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, cadeias quebrando, ouço cadeias, vai, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias, ouço cadeias quebrando, cadeias quebrar. As vozes declarando ouço cadeias, diga vai, ouço cadeias, ouço cadeias, A palavra de Deus em Mateus capítulo 28, versículo 9 fala: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão dada por Jesus para os seus discípulos. E nós, como Igreja do Senhor, levamos muito a sério essa instrução, porque Jesus mudou completamente a nossa vida. Ele se fez homem, morreu e ressuscitou por nós, para nos livrar da condenação do pecado e nos trouxe alegria, paz e salvação. Por isso a Igreja Metodista Renovada vem há anos trabalhando na capacitação de pessoas, dando a elas o direcionamento necessário através da Bíblia para se tornarem discípulos de Jesus. Então, se você tem esse desejo no seu coração de se tornar um discípulo de Jesus, de aprender mais sobre a igreja, aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre a nossa fé, ser batizado nas águas e se tornar membro da igreja, nós preparamos um curso de discipulado bem especial para te ajudar nesse processo e te capacitar como discípulo. O curso contém 15 aulas gravadas, onde você vai aprender sobre os fundamentos da nossa fé, você vai aprender sobre a igreja e principalmente sobre a Bíblia. O curso ele é totalmente gratuito e online, onde você será acompanhado pelos pastores e pela equipe responsável durante todo o processo. O curso ele está disponível para todos, principalmente para aqueles que estão iniciando na fé e desejam ser membros da igreja. Mas também está disponível para aqueles que já são membros e desejam aprender mais sobre Jesus. Eu tenho certeza que esse material vai abençoar muito a sua vida. Então, se você quiser saber mais, acesse discipulado.metodista.org, faça o seu cadastro e seja um discípulo de Jesus.